Composto principalmente por ferro e pertencente à classe dos aços carbono, o aço 1020 possui como central singularidade o percentual médio de 0,2% de carbono. Além destes dois elementos, é constituído por pequenas concentrações de manganês, que pode variar de 0,3 a 0,6%, o fósforo, que pode ser menor ou igual a 0,03%, o enxofre, que pode ser menor ou igual a 0,05%, e outros elementos particulares que são resíduos do processo de fabricação. A classificação do aço 1020 é baseada na composição química do aço, sendo que os dois primeiros algarismos referem-se à classe do aço, ou seja, 10, e os dois últimos indicam o teor médio de carbono em porcentagem, ou seja, 0,2%. Por meio de uma microscopia óptica, que será analisada no decorrer do vídeo, comprovou-se a microestrutura granular do aço e que seus microconstituintes compõem duas fases em condições normais de temperatura e pressão, perlita e ferrita, sendo a estrutura cristalina desta CCC, como representada na imagem desenvolvida a partir do software Crystalwalk. O desempenho em serviço dos aços depende de suas propriedades mecânicas, cada aço em função da sua composição química e da forma de como foi processado. Possui propriedades mecânicas características. O conjunto de propriedades mecânicas de um aço irá definir como esse material irá se comportar, sob as solicitações mecânicas especificadas em projeto para aquele componente. As propriedades mecânicas são resistência, dureza, ductilidade e a rigidez. Para conhecer a ductilidade, rigidez e resistência, é necessário submeter a amostra ao ensaio de tração. Através dos valores de tensão e deformação, é possível definir estas propriedades. O aço 1020, por possuir baixa concentração de carbono, apresenta baixa resistência em comparação aos outros aços e dureza, mas em contrapartida apresenta alta tenacidade e ductilidade, ou seja, é um aço mais macio. Pela sua composição, dispõe de excelente plasticidade e forjabilidade. É maleável e fácil de soldar, sendo um dos aços mais utilizados para a fabricação de peças que passaram pelo tratamento de cementação, devido ao seu custo-benefício quando comparado com aços empregues para o mesmo objetivo. Nesse importante processo, há o aumento de dureza superficial do aço por meio da brusca variação de temperatura. Embora não exponham uma resistência tão elevada quanto a de outros aços carbonos ou aços liga, geralmente, após a cementação, esses aços acabam possuindo grande tenacidade em seu centro e alta dureza na superfície. Com isso, tornam-se indicados a uma ampla diversidade de aplicações, nas quais a principal premissa é possuir superfície resistente ao desgaste, sendo muito empregues em peças de mecânica em geral e na indústria automobilística. Além disso, o aço 1020 pode ser identificado em parafusos, pequenas engrenagens, alavancas, pinos, eixos de comando de válvulas, roletes e pequenos mecanismos, sendo assim, peças que são submetidas especialmente a desgastes superficiais. O ensaio de dureza se consiste em medir a resistência de um determinado material definido por uma deformação plástica. Após testes, irá ser observado se o mesmo apresenta alguma marca ou risco proveniente de seu desenvolvimento pelos esforços que foram feitos em sua consistência. Esses testes são feitos através de pressões por marcadores que são padrões em todos os lugares. No laboratório, o grupo foi instruído pela professora a primeiramente medir o comprimento e o diâmetro inicial do corpo de prova, que é o aço 1020. Após as medições, foi dividido o mesmo em 10 partes iguais, cada uma com 5 milímetros, fazendo isso para que fosse possível ver com maior clareza toda a deformação que será sofrida no ensaio. A dureza HRC é medida posicionando o corpo de prova e então, sendo ligado o medidor de dureza,
para constatar o comportamento do material aos esforços submetidos. E foi feito assim, aplicando cada vez mais força até a ruptura do aço. Após constatar o rompimento do material, foi medido novamente o seu comprimento e diâmetro final. E fazendo todos os procedimentos, será possível analisar as curvas de tensão e deformação e, a partir delas, será determinado o modo de elasticidade, limite de escoamento, limite de resistência à tração, tensão, de ruptura e ductilidade. O ensaio de metalografia consiste em determinar em laboratório qual a microestrutura do aço 1020. Este ensaio subdivide-se em várias etapas. Primeiro, o embutimento a quente com o polímero termorrígido baquelite. Esta fase tem por finalidade facilitar o manuseio da amostra. Este procedimento inicia-se primeiro, posicionando o êmbolo da prensa de embutimento de modo que a face fique completamente visível. Em seguida, aplicamos desmoldante no êmbolo inferior para que o baquelite não ficasse preso no êmbolo. Em seguida, escolhemos a melhor face da amostra e a posicionamos para baixo. Baixamos o êmbolo lentamente e colocamos 3 medidas do polímero baquelite. Borrifamos desmoldante no êmbolo superior, o posicionamos e fechamos o equipamento. Regulamos a pressão durante 10 minutos. Em seguida, esperamos o tempo de resfriamento do equipamento. Abrimos a válvula de pressão, retiramos a tampa da prensa, erguemos o êmbolo até que fosse possível retirar o corpo de prova, para em seguida submeter a amostra ao processo de lixamento. Este foi realizado utilizando uma bandeja com refrigeração à água, com 4 tipos de lixas diferentes, com granulometrias diferentes. A primeira era 220, a segunda 320, a terceira 400 e a última 600. O procedimento inicia após fazer um furo de marcação na amostra, para então lixar o corpo de prova, sendo necessário girar a 90 graus em relação ao furo ao passar por cada lixa, devendo ser realizado até que a amostra esteja uniforme, sem imperfeições visíveis. Em seguida, passa pela etapa de polimento e, por fim, o ataque químico com nital, um composto de ácido clorídrico e ácido nítrico. Terminando estas etapas, a amostra foi levada ao microscópio para que pudéssemos ver a micrografia deste tipo de aço. A partir de tais procedimentos, na metalografia do aço 1020, é possível localizar determinados elementos na figura mostrada no vídeo, como por exemplo a ferrita, que é a parte mais clara, a perlita, que é a parte mais escura, e a parte com lamelas mais claras é a cementita. No contorno do grão, a fronteira que delimita os diferentes grãos de uma mesma fase, como cristais de ferritas com diferentes orientações cristalográficas. Devido ao baixo limite de solubilidade da ferrita, suportando apenas 0,002% de concentração máxima de carbono, o restante de tal elemento se sobrepõe em forma de cementita, desenvolvendo a perlita, evidenciando as interfaces, contorno de fase, entre tais fases. Para o caso da têmpera, levou-se em conta o tempo de exposição ao calor de 35 a 40 minutos, pois é um parâmetro de extrema importância para que não haja formações de tensões internas. Após a retirada do forno, ela é submetida a um resfriamento brusco, cerca de 950 graus para 20 graus imediato, ao ser mergulhado na água. Quando se resfriar a austenita, forma-se um novo constituinte do aço, a martensita, com estrutura cristalina em forma de tetraedro compacto. A partir desse procedimento, há um aumento de resistência da tração do aço e também da sua dureza. Antes do processo da têmpera, foi realizado o teste de dureza com uma carga inicial de 10 kgf e depois de 150 kgf, medido em 4 pontos distintos na superfície do aço, sendo necessário soltar a manivela para separar o que é elástico e plástico, que é convertido em HRC, resultando em valores em escala HRC de 5, 6, 5 e 7 HRCs, com média de 5,75. Para comparar o valor da dureza, posteriormente ao processo térmico, novamente foi realizado o teste de dureza. Os valores foram 26, 28, 20 e 30. Quanto maior o valor, maior a dureza.
com média 26, em escala HRC, identificando um grande aumento no valor de tal propriedade mecânica. Concluindo, pode-se observar que os resultados obtidos coincidiram com a literatura, sendo assim, esses resultados já eram esperados.